No vídeo anterior, fizemos as medidas utilizando o refratômetro e o densímetro. Aqui eu tenho anotado os dados. Então, a solução foi preparada com 50 gramas de açúcar e completei o volume até 500 ml com água destilada. Então, se trata de uma mistura ou de uma solução de água destilada e açúcar apenas, dois componentes. É uma mistura simples ou uma solução simples. A leitura com o densímetro deu uma densidade relativa de 1,037 a 26 graus e com o refratômetro 9,4 Brix. E como esse modelo de refratômetro que eu utilizei, ele também tem uma escala de SG, de gravidade específica, eu também anotei esse valor. E agora vamos fazer os cálculos com as informações que temos e tentar ver se bate com esse valor de 50 gramas, já que foi uma massa medida com uma balança calibrada. Primeiro, eu vou partir dos dados do refratômetro. O refratômetro é um equipamento que o pessoal gosta muito, porque a medida dele é fácil de ser feita, mas a gente deve tomar cuidado com ele. Eu tenho dificuldade para poder enxergar a escala que aparece ali dentro. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas tem uma escala ali dentro. E eu tenho dificuldade para poder enxergar, já que eu acho que é uma escala muito pequena, muito apertada as divisões, e eu tenho dificuldade para enxergar. Então, esse já é uma coisa negativa desse equipamento. A vantagem é que ele é pequeno, ele é portátil e você usa pouco amostra para poder fazer essa leitura. Mas vamos lá, vamos pensar nesse resultado. Aqui o refratômetro, ele é um equipamento que mede índice de refração. Na verdade, ele mede a refração e essa refração ela é direcionada para uma escala que indica um valor. Aqui no caso temos a escala Brix. A escala Brix ela é porcentagem grama de soluto por grama de solução. Ou seja, eu vou ter 9,4 Brix, que foi a leitura que nós fizemos, na verdade que eu fiz, da solução, 9,4 Brix, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 9,4 gramas de açúcar, eu vou colocar de A, em 100 gramas de solução. Ok? Então, se a nossa solução é só água e açúcar, eu consigo ver o quanto de água eu tenho, a massa de água, que é simplesmente a diferença. Então, eu posso fazer aqui 100 menos 9,4, que vai dar 91. Não, na verdade, vai dar 90,6 gramas de água. Essas contas vocês podem fazer. Isso vai dar ok. Vocês podem fazer na calculadora, facilita. Aqui eu estou fazendo de cabeça. Mas então, essa é a informação que o refratômetro nos traz. Porque uma medida rápida, eu não tenho mais informação. Então, olha, 90 gramas em 100 gramas de solução, eu tenho 9,4 gramas de açúcar. Eu preparei 500 ml. Eu não medi a massa da solução. Medir massa de solução, medir massa de líquido é complicado, é mais fácil medir o volume. Então, aqui eu não consigo saber, se eu tenho 500 ml, quanto de açúcar eu gastei? Porque aqui ele só está falando de gramas. Então, se eu tivesse 500 gramas, vamos fazer aqui, se eu tenho 9,4 gramas de açúcar em 100 gramas de solução, se eu tenho 500 gramas de solução, quanto eu vou ter de açúcar? Então, eu vou pegar aqui o celular para fazer essa conta, mas basicamente vai ser 5 vezes 9,4. Vou pegar a calculadora, vocês podem acompanhar essa conta, 9,4
dividido por 100. Ok, o resultado é 47. Então, 47 gramas. Ou seja, se eu considerar somente a informação do Brix, do grau Brix medido, a escala Brix, eu chegaria a um valor de 47 gramas. Olha a diferença. Qual que foi a massa que eu utilizei? 50. Então, as aproximações de escala, de compensação de temperatura que o refratômetro me dá essa diferença. Ele me dá esse valor de 3 gramas de erro ou de desvio. Não seria um erro, é um desvio, porque a gente está aceitando condições. Então, o valor real é 50 e eu encontrei 47. Dá para calcular a massa da solução com base na escala de densidade? Dá sim. Por quê? Porque a densidade é igual massa sobre volume. Então, qual que é a massa da solução? A massa da solução é igual a densidade vezes o volume. A massa da solução é igual a densidade lida nessa escala de densidade relativa, deu 1,038 vezes o volume, eu sei que é 500 ml. Fazendo essa conta, eu vou chegar ao valor de 519 gramas de solução. Opa, já deu diferente. Agora vamos fazer aquele cálculo de novo. 9,4 gramas de açúcar eu tenho em 100 gramas de solução. Quantas gramas de açúcar eu vou ter em 519 gramas de solução? Vou encontrar o valor aqui. Essa conta vou fazer no celular ou na calculadora. Então, 519 vezes 519 vezes 9,4 dividido por 100, eu cheguei num valor de 48,786. Então, eu vou escrever aqui 48,786 gramas. Que isso aqui é aproximadamente igual a 48,8 gramas. Note, 48,8 gramas é muito mais próximo de 50, mas a gente ainda está um pouco distante. Lógico, é melhor do que esse valor de 47. Mas, por exemplo, se eu tivesse um refratômetro que não tivesse essa escala de densidade, eu teria que talvez usar uma tabela para conseguir essa informação, eu teria que estimar essa informação. Aqui ele está na escala, então é um pouco mais fácil obter essa informação, mas eu não teria isso aqui, eu queria no resultado de 47. Então vejam a precisão dos valores das medidas do refratômetro, sabendo que era para dar um valor bem próximo ou igual a 50. Por isso, o refratômetro ele é uma medida que estima, ele trabalha com a escala Brix, ele estima os valores de açúcar para o meio. Então, pensando em fermentação, se eu estou fermentando um meio que começa ali com água e açúcar, ou um chá e açúcar, alguma coisa de açúcar, esse açúcar vai sendo consumido na fermentação e vai gerar os produtos de fermentação, etanol, ácido acético, álcool, outros ácidos, glicerol. Esses outros produtos, CO2, esses outros produtos também interferem no desvio da luz. Então, o refratômetro, não, ele por si só, para cálculo de açúcar, ele já tem algumas considerações que devem ser feitas, algumas aproximações de condições para ser feito. E outra, quando se tem vários componentes ali no meio, eles vão afetar o desvio da luz. Então, a medida de Brix de um fermentado, ela não é só açúcar, são vários componentes ali que estão desviando a luz. E, por exemplo, o etanol, ele tem um desvio positivo da luz. Então, se no meio tem etanol, ele desvia como se fosse açúcar. Então, você não tem uma medida real. Hoje tem calculadoras cervejeiras que fazem essa correção para o mosto cervejeiro,
Mas também, quando essa correção é feita, a gente está assumindo algumas condições. Então, a gente deve tomar um pouco de cuidado com isso. Outra questão é que, por exemplo, num fermentado que contém álcool, a densidade, o fermentado também vai influenciar na densidade. Mas com o densímetro, a gente consegue fazer algumas contas e a gente não adota tantas aproximações ou tantas condições quanto no refratômetro, que dá um resultado melhor para a gente. Não é que ele não vai sofrer com influência dos produtos de fermentação, mas ele sofre menos do que o refratômetro. Então, esse é um dos motivos de eu não adotar o uso do refratômetro para fermentações, para monitorar fermentações. Pode se utilizar? Pode sim. Só que você tem que tomar os cuidados com os cálculos que você vai fazer para poder estimar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui da bebida kombucha, que muitas pessoas utilizam o refratômetro para fazer leitura. Então, se ele simplesmente fizesse esse cálculo, ele falaria, na minha bebida tem 47 gramas de açúcar, quando na realidade tem 50. Ou se ele lesse aqui, por exemplo, 5 Brix, ele chegaria num valor, talvez, por exemplo, de 2 gramas de açúcar. Só que, na verdade, poderia ter, talvez, 3. Então, toma cuidado como que se utiliza esses valores de leitura de refratômetro e de densímetro. Uma outra informação que eu gostaria de falar é com relação ao o refratômetro, é o seguinte. A minha opinião, compensa utilizar? Eu acho que compensa. Só que você só tem que tomar cuidado com esses detalhes, com como que você usa o valor. Eu quero utilizar para monitorar minha fermentação. Você pode utilizar, só que esses valores não são reais, eles são valores estimados. A vantagem é que gasta pouca amostra, então é aquilo. Se você tem condição de ter o refratômetro e o densímetro, compre os dois e teste. Se você quer muito ter o refratômetro, tenha, só tome cuidado ao utilizá-lo. Mas dá para utilizar? Dá para utilizar. Hoje tem calculadoras na internet que permite você fazer a correção desses valores, só preencher lá os valores que você observou e você consegue fazer a correção. Mas você sempre vai estar trabalhando com estimativas. Mas dá para utilizar sim, para você monitorar a sua fermentação, só não vai ser tão preciso e tomar os devidos cuidados com os valores. No próximo vídeo, eu utilizarei os valores do densímetro e farei a conta para poder chegar na densidade partindo de 50 gramas para poder chegar nesse valor.